Oi, eu sou a Karina e esse é o Naftalina Fresh. Já faz muito tempo que eu não venho aqui falar e talvez tu ouça um barulho esquisito porque eu tô gravando com o gravador no celular enquanto eu dobro roupa. Então, se tiver alguns barulhos de fundo, é a roupa sendo dobrada. Resolvi gravar desse jeito porque entre não gravar nada e gravar alguma coisa, que eu grave alguma coisa. Já fazia um tempo que eu não gravava. A última vez que eu apareci foi aquele podcast sobre o que eu vou ser em 2025, né? E aí calhou de eu estar tendo uma ótima crise existencial e profissional na tarde de hoje, enquanto eu gravo. Então, nada melhor do que desabafar. Seja bem-vindo ao primeiro episódio de 2025, que eu espero que seja o primeiro de muitos, porque eu tenho uma meta muito específica de quantidade de episódios que eu quero para esse ano. Mas ao longo do caminho pode ser que eu comente para que a conversa flua e a minha raiva e frustração passe minimamente, tá bom? O episódio de hoje ele é mais ou menos sobre eu não saber mais o que falar, eu não saber mais como criar direito. E isso se deve muito ao fato de que eu não estou criando, quem poderia imaginar, né? Quanto menos eu crio, menos eu sei sobre o que criar. Então eu acho que eu tenho que manter uma certa constância para que as coisas funcionem, para que as coisas deem certo. Porque é tipo, sei lá, me veio uma comparação com exercício físico, que é outra coisa que eu não faço há muito tempo. Quanto mais tu faz exercício, mais feliz tu fica e mais tu quer fazer exercício físico. Eu acho que é meio que isso, é meio esse o esquema com a gravação do podcast também. Quanto mais eu me organizar para gravar, mais eu vou querer gravar, mais ideias eu vou ter, porque aí o meu cérebro vai estar pensando criativamente e eu vou querer falar sobre alguma coisa e vai se transformar em um belíssimo episódio, por mais sem coerência que ele esteja nesse início. Mas antes de qualquer coisa, me vem a pergunta de como que foi a virada do ano de vocês. Eu já perguntei isso no primeiro texto que eu postei lá no Substack, mas não perguntei isso no podcast. Eu lembro que ano passado, por essa época, eu voltei a fazer podcast e falei de um livro que eu estava lendo, que era o do Dave Grohl. E agora coincidiu de eu estar lendo outra biografia. Eu tô lendo o livro do Matthew Perry, que foi Chandler em Friends, sabe? Tá sendo agridoce a leitura, porque ao mesmo tempo que ele te faz rir, tu fica triste e pensativo, porque agora ele não tá mais aqui, né? Então tem várias coisas que ele fala lá que tu se pega pensando na situação de agora. Mas apesar de tudo é um livro muito bom, já tô quase na metade. É um livro de quase 300 páginas e eu li bem rápido, então realmente é uma leitura bem fluida e que não tem como passar muito ileso pelas páginas. Tu vai rir ou tu vai te emocionar, não tem meio termo. Gente, sinceramente o podcast vai ser sobre isso, tá? Sobre coisas que eu queria conversar e que eu tava tanto tempo sem falar que eu não sei nem como fala mais. Como é que pode, né? Eu tô tendo que falar enquanto eu dobro roupa para me distrair um pouco do fato de que eu tô falando com o celular. Mas nesse meio de caminho, não sei se vocês ficaram sabendo, provavelmente não, porque eu não contei para praticamente ninguém, só para quem lê os textos no Substack, e eu nem sei se as pessoas leram, mas eu fiz um canal no YouTube. Vocês acreditam nisso? Pois é, nem eu. Fiz um canal no YouTube depois de 10, 11 anos da primeira vez que eu tentei desistir, deletei, quem poderia imaginar que isso aconteceu, né? Mas tá lá, tá sendo uma experiência definitivamente, mas tá me fazendo pensar criativamente, assim como eu quero voltar a pensar pro podcast, tá acontecendo com o canal, que é para ser uma coisa mais voltada para vlog, conversa, aqueles canais que são mais aconchegantes, sabe? Sem grandes produções, até porque eu nem tenho aparelho para grandes produções de vídeo mesmo. Mas tá sendo divertido.
enquanto eu gravo esse podcast, eu postei 2 vídeos já, um falando sobre exatamente eu ter demorado 10 anos para fazer esse canal. E um outro que é falando sobre sair das redes sociais, uma coisa bem parecida com alguns episódios que tem aqui no podcast mesmo. E aí lá é um pouquinho mais longo, porque eu falo da minha experiência sem Twitter e de que fez 6 meses. Olha aí o ônibus de novo. E que fez 6 meses que eu desativei o meu Instagram. Tá bem explicadinho lá, não sei se eu vou linkar nesse episódio, porque eu ainda fico receosa de quem vai me assistir. Mas, de qualquer maneira, como agora tá linkado no YouTube o podcast, vai ter gente no YouTube ouvindo isso também. Então, tu que tá me ouvindo no YouTube, saiba que eu também tenho um outro canal agora. Que eu não sei se você vai descobrir qual é, mas por aí também tem um outro onde o meu rosto aparece agora. Tentei criar porque, bom, assim como eu falo no vídeo, o mundo tá acabando, né? Então, o mínimo que dá pra fazer pra gente se divertir e ser feliz, sei lá, é ir fazendo as coisas que tem vontade, né? Então a Karina de 21 anos talvez hoje esteja feliz que a de 31 fez um canal e postou vídeos. Espero que isso perdure, porque se tem uma coisa que eu sou ótima é ter uma ideia de projeto, ficar muito entusiasmada e criar tudo e mais um pouco. E aí um mês depois, nem isso, abandonar. Então vamos torcer para que esse não seja o caso, porque eu não queria que fosse o caso, sabe? Queria que esse desse certo, mas aí também o que é dar certo, né? O que é dar certo? Nossa, foi totalmente não intencional, mas perguntando o que é dar certo, a gente cai justamente na crise existencial que eu tô tendo hoje. Que não chega a ser bem existencial, ele é mais profissional. Porque hoje eu achei que eu ia conseguir um emprego. E logo em seguida, assim que eu me candidatei, não, que eu mandei a minha proposta, né? Eu recebi vou arquivar aqui a tua proposta e o assunto seguiu. Como se eu nunca nem tivesse tentado. Sabe? Nossa, foi tão natural, assim, tá, beleza, vou arquivar aqui e o próximo assunto é tal, e é como se eu nunca tivesse tentado aquela vaga. Que curiosamente é uma vaga que eu não sei se eu queria ter, porque eu tô pensando em, depois de 14 anos tentando e não conseguindo, talvez seja o momento de eu abandonar a comunicação, por mais controverso que seja eu dizendo isso enquanto eu gravo um podcast. Mas eu quero falar profissionalmente, sabe? São 14 anos tentando ser redatora freelancer, trabalhar remoto. Pouquíssimas vezes eu consegui um projeto aqui, outro ali, mas nada que me pagasse um salário de verdade, nada que pagasse contas reais. Então eu fiquei meio nessa hoje. Porque, assim, eu queria não me incomodar tanto com esse assunto, assim, de dinheiro, coisas, enfim. Mas não tem como, né, se nós vivemos no capitalismo. Então, geralmente acontece essa coisa horrorosa que é tu te nivelar e nivelar o teu valor como pessoa no quanto tu ganha ou não de salário, né? E isso é uma merda. Não sei como é que tá o som pra vocês, eu espero que não esteja tão péssimo. Porque eu sei que tá tendo uma oscilação de voz, porque conforme eu me mexo pra dobrar a roupa, eu sei que a minha voz vai mais pra lá ou mais pra cá. Então peço desculpa por isso, mas, né, como eu falei, melhor assim do que não ter nada. Mas isso é realmente, assim, várias vezes eu me pego pensando em como eu sou como pessoa. Se o meu valor como ser humano é ok, porque eu não ganho o que eu queria estar ganhando. Eu não arrumo o trabalho dos meus sonhos. E que talvez eu já esteja com mais idade do que
é aceitável para continuar tentando o trabalho do sonho, sabe? Ah, que etarismo, não sei o que. Não, mas é sério. 31 anos de idade, eu acho que tem certos sonhos que a gente tem que largar. Então eu tô meio que nessa, assim, depois desse não que eu levei hoje, porque é um não, né? Fazer a tua proposta. Te pedem uma proposta, tu manda. E a resposta é, vou arquivar aqui sua proposta, próximo assunto. É um não. Então, pelo menos eu me candidatei sim, mas eu me candidato todos os dias. Para diversas vagas. O LinkedIn deveria me pagar, inclusive, por eu ser a pessoa que mais se candidata para coisas. E eu nunca fui chamada para nenhuma. Então talvez seja o caso de, infelizmente, às vezes abandonar. Às vezes vai ter que ser só um hobby mesmo, sabe? Escrever para o podcast algum assunto mais elaborado ou mais longo, igual os podcasts, os episódios, no caso, mais antigos. Era tudo roteirizado. Ai, eu sinto saudade, sabe? De quando eu tinha paciência e foco para escrever roteiros enormes para falar de coisas muito assim, por muito tempo. E não só para ficar na conversa fiada igual eu tô agora. Tudo bem que é bom também. Mas às vezes eu sinto falta e eu sinto que eu não tô mais focando, porque várias vezes passa pela minha cabeça que eu tô perdendo tempo, que o tempo que eu tô elaborando um roteiro para uma coisa que eu não ganho um centavo, era um tempo que eu podia estar me candidatando para outra coisa, sabe? Pra uma coisa que me desse dinheiro de verdade. Meu grande sonho é conseguir ganhar dinheiro, sei lá, agora que eu fiz o canal, né? Dinheiro com o YouTube, dinheiro com podcast, então, ia ser demais. Mas é muito ruim, né, ao mesmo tempo. Tu vê que tu não tá mais te permitindo sonhar. Não te permite sonhar, não te permite ter hobbies, porque todos os hobbies agora tu precisa monetizar, que não existe mais tempo no mundo pra tu só se divertir, pra tu aproveitar, porque não dá, né? Diversão não paga conta. Diversão não realiza o sonho de ter uma casa própria, essas coisas, sabe? Que eu não queria ter que pensar, mas agora com 31 eu penso, e que eu queria muito que fosse só agora com 31 que eu penso, mas faz anos e anos que eu tô nessa. Então foi meio que por isso também que eu liguei o gravador do celular, pra desabafar um pouco. Eu, assim, felizmente eu não sei quem são as pessoas que escutam. Eu consigo ver quantas pessoas seguem o podcast, mas quem são as que escutam eu não sei. E acho que é bom, né? Meio que só joga assim, quem pegar pegou. E talvez isso ressoe com alguém, a pessoa se sinta não representada, mas ela entende o que eu tô querendo dizer. Sei lá, sabe? Ao mesmo tempo que eu quero voltar a fazer roteiro, eu preciso, eu acho, fazer mais episódios desse, assim. Mesmo que a voz oscile, que eu vá de um lado pro outro. Mas pelo menos eu fale. Que o Naftalina, ele cresceu, e nasceu, na verdade, não cresceu, com essa ideia, né, de, tá, é pandemia, vamos conversar sobre coisas boas, sobre filmes que vi, séries que assisti, livros que li, histórias engraçadas da minha vida, igual quando eu contei como foi quando, em 2011, eu trabalhei numa locadora de DVD. Essas coisas assim, leve. Era pra isso, porque, de fato, foi criado na pandemia. Meses de pandemia eu criei um podcast. Então, mas aí meio que foi crescendo comigo, né? O Naftalina. Eu já era adulta quando eu criei, não é que foi crescendo, mas os assuntos foram mudando, né? Mas se a plataforma para que eu fale continua sendo essa, então beleza, vamos nessa. E eu acho que eu vou encerrar por aqui. Eu já tô terminando a roupa. Eu consegui dobrar toda a roupa enquanto eu falava nesse episódio, que loucura. Foi só um desabafo mesmo para começar o ano e a gente não, né? Porque eu não vou ter como saber de vocês. Mas para vocês saberem em que pé eu tô e pior ainda onde a minha cabeça tá. Mas para saber também que eu pretendo continuar, porque eu queria muito bater a minha meta de episódios desse ano. Foi só eu que inventei, ninguém sabe. É só uma coisa só minha comigo mesma, né?
Mas enfim, desculpem os possíveis e prováveis barulhos que teve de fundo hoje. Mas se eu não gravasse assim, eu não ia gravar. E eu ainda tenho que ver se eu vou gravar pro YouTube também. Então, é isso. Eu sou a Karina, esse foi o Naftalina Fresh. Muito obrigada por ter me ouvido e vocês me ouvem com sorte, né? Vamos tentar nos próximos episódios. Até mais. Tchau.